Leonardo sorprende a una abuela robando maíz en su finca, y la revelación que viene es chocante. Era una mañana ensolarada cuando Leonardo decidió dar una vuelta pela su fazenda. Él amaba aquella tierra, sensación del suelo fresco sobre los pies y el aroma de los millos maduras balanzando al viento. Mas aquel día sería diferente. En cuanto hollaba para los celeros y el campus que cuidó con tanto cariño, un movimiento extraño llamó su atención entre las fileras de millo. Curioso, él se aproximó, y o que vio fece corazón parar. Una mujer idosa con cabelos grisallos bagunzados, como se tiviese pasado anoche al relento. Enfiaba puñados de millo numa sacola. «O que você está faciendo», gritó Leonardo, a voz carregada de raiva e incredulidad. A mulher virou-se rapidamente, seus olhos arregalados, como se tivesse sido pega em flagrante. Leonardo não esperava uma resposta, mas quando a reconheceu, seu corpo estremeceu. Era Dona Rita, uma figura curvada pela idade, que todos comentavam na cidade. Diziam que ela era uma maluca, que vivia sozinha na periferia e que vendia raízes e ervas num mercado improvisado. Eu não sabia que era você, garoto, disse ela, tremendo. E nesse momento, algo gelou o sangue de Leonardo. A verdade começou a surgir. As lembranças conturbadas de sua infância, coisas que sua mãe nunca explicava, jorravam à tona. Ele a conhecia de algum lugar. E em um momento de epifania, a ficha caiu. Dona Rita era sua avó biológica. Você é minha avó? Perguntou, a voz embargada pelo choque e pela confusão. O que significava isso? Como isso era possível? A raiva pela sua traição misturava-se com um desejo profundo de entendê-la, de saber o que levou aquela mulher a roubar. À medida que as tempestades começavam a se formar no horizonte, não apenas no céu, mas também em sua vida, Leonardo sentiu um nó na garganta. A cidade enfrentava desastres naturais. Inundações e ventos fortes ameaçavam os centros urbanos. E agora, a possível conexão com uma mulher cujas ações desonestas poderiam devastar sua própria propriedade. Dona Rita olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu só queria um pouco de milho, Leonardo. A vida tem sido difícil. Os sentimentos conflitantes tomaram conta dele. Ele deveria protegê-la ou denunciá-la? Uma velha mágoa parecia pulsar entre eles, como se uma sombra do passado estivesse decidida a ressurgir. As histórias de sua mãe sobre sua infância, sobre abandono e mentiras, bagunçavam sua cabeça. E em meio a tudo isso, um pensamento atormentava sua mente. E se os problemas de Dona Rita estivessem ligados a um esquema que ameaçava a fazenda que lhe era tão preciosa? A raiva fervia dentro dele, mas havia algo mais, uma curiosidade talvez. Queria saber por que ele nunca soube a verdade, e como tudo isso estava conectado. No clímax daquele dia tenso, enquanto as nuvens escuras avançavam, Leonardo estava à beira de uma decisão. Ele permaneceu em pé, observando a tempestade vir, o olhar fixo em Dona Rita, que parecia encolhida sob seu olhar. Antes de tomar sua decisão, o primeiro trovão ribombou, ecoando como um aviso claro. Poderia ele se dar ao luxo de rejeitá-la? Ou se unir a ela para descobrir o que realmente se passou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em Dona Rita, sua avó, enquanto a tempestade se aproximava.
O primeiro trovão ressoou como um estalo na calmaria, e ele sentiu seu coração acelerar. O que fazer? Proteger a mulher que tinha apenas tentado saciar a fome ou denunciá-la por invadir seu lar, por roubar seu milho? Leonardo, eu... A voz de Dona Rita tremia, mas havia algo mais, algo que não soava apenas como arrependimento. As lágrimas escorriam, mas suas mãos estavam firmes, segurando a sacola com desespero. Uma brisa forte soprou, fazendo o cabelo dela voar. E então, como se o tempo parasse por um segundo, uma sombra cortou o céu. Eles olharam para cima ao mesmo tempo. Um pássaro enorme descia em sua direção, parecendo um projeto de pesadelo, suas asas batendo com violência. Um instinto primal dizia a Leonardo para correr. Mas ele não se movia. O animal mergulhou em um recente, mas não era só um pássaro qualquer. Quando passou perto, um brilho metálico no seu corpo chamou a atenção de Leonardo. Respirações foram contidas enquanto o pássaro aterrissava no chão, bem ao lado de Dona Rita. O que ele pensava ser uma ave era um drone, uma máquina estranha, com câmeras piscando e miras duplas. Dona Rita soltou a sacola, e seu semblante ficou pálido. — O que é isso? Perguntou Leonardo, em um sussurro, enquanto o coração batia forte em seu peito. As palavras dela foram como pedras caindo em um lago tranquilo. — Eles sabem, Leonardo. Eles sabem de você. Um impacto de terror atingiu Leonardo. Os residentes em sua cidade, com suas próprias mágoas e segredos, eram parte de algo maior, algo sombrio que ele nunca imaginaria. Enquanto ele tentava processar essas novas revelações, a palidez do rosto de Dona Rita se transformou em uma máscara de medo genuíno. — Quem é eles? Sua voz soou mais alta do que deveria, como um eco em um buraco negro. — Eu não posso falar agora. Dona Rita olhou por cima do ombro, como se esperasse ver alguém surgindo entre as plantações. Mas você precisa entender. A verdade está mais perto do que imagina. Leonardo sentiu o nó na garganta apertar. A raiva misturava-se à confusão, enquanto olhava para o drone, percebendo que poderia ser a chave para desvendar tudo. Então, antes que pudesse perguntar mais, um som ameaçador vibrava no ar. E o drone começou a se mover novamente, levantando voo. Dona Rita gritou. — Cuidado, Leonardo. Eles estão atrás de você. Sem pensar, Leonardo correu em direção à cerca. Qualquer esperança de entender o que estava se passando se desfazia como fumaça no ar. A cidade enfrentava catástrofes naturais e agora havia um risco ainda maior. Um mistério envolvendo sua própria história familiar. Quando chegou à primeira cerca, o drone virou, disparando uma luz intensa em sua direção. Ele se atirou para o chão, batendo as mãos contra o solo quente. Ao mesmo tempo, uma voz de mulher ecoou através do alto-falante do drone, distorcida e sinistra. — A pesquisa não se limita à fazenda, Leonardo. Você conhece a verdade agora, mas mal sabe o que isso pode custar. O mundo pareceu desabar. A conexão emocional com Dona Rita misturou-se a perguntas e um novo terror. Quem eram eles? O que Dona Rita sabia? E, mais importante, como a história deles estava ligada a esse perigo iminente? O vento frio cortava sua pele, e antes que ele pudesse levantar, a figura de Dona Rita desapareceu na neblina. Leonardo ficou lá, parado, sentindo o peso de um futuro desconhecido o esmagar. Ele precisava saber a verdade, e precisava saber rapidamente. Assim, ele se levantou, determinado. O jogo tinha mudado. As peças estavam se movendo, e ele tinha que descobrir onde se encaixava nesse quebra-cabeça cheio de segredos. Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em Dona Rita, sua avó, enquanto a tempestade se aproximava. O primeiro trovão ressoou como um estalo na calmaria, e ele sentiu seu coração acelerar. O que fazer?
Proteger a mulher que tinha apenas tentado saciar a fome ou denunciá-la por invadir seu lar, por roubar. Seu milho! Leonardo, eu... A voz de Dona Rita tremia, mas havia algo mais, algo que não soava apenas como arrependimento. As lágrimas escorriam, mas suas mãos estavam firmes, segurando a sacola com desespero. Uma brisa forte soprou, fazendo o cabelo dela voar. E então, como se o tempo parasse por um segundo, uma sombra cortou o céu. Eles olharam para cima ao mesmo tempo. Um pássaro enorme descia em sua direção, parecendo um projeto de pesadelo, suas asas batendo com violência. Um instinto primal dizia a Leonardo para correr, mas ele não se movia. O animal mergulhou em um rasante, mas não era só um pássaro qualquer. Quando passou perto, um brilho metálico em seu corpo chamou a atenção de Leonardo. Respirações foram contidas enquanto o pássaro aterrissava no chão, bem ao lado de Dona Rita. O que ele pensava ser uma ave era um drone, uma máquina estranha, com câmeras piscando e miras duplas. Dona Rita soltou a sacola e seu semblante ficou pálido. "O que é isso?" perguntou Leonardo, em um sussurro, enquanto o coração batia forte em seu peito. As palavras dela foram como pedras caindo em um lago tranquilo. "Eles sabem, Leonardo. Eles sabem de você." O impacto de terror atingiu Leonardo. Os residentes em sua cidade, com suas próprias mágoas e segredos, eram parte de algo maior, algo sombrio que ele nunca imaginaria. Enquanto ele tentava processar essas novas revelações, a palidez do rosto de Dona Rita se transformou em uma máscara de medo genuíno. "Quem é eles?" Sua voz soou mais alta do que deveria, como um eco em um buraco negro. "Eu não posso falar agora." Dona Rita olhou por cima do ombro, como se esperasse ver alguém surgindo entre as plantações. "Mas você precisa entender. A verdade está mais perto do que imagina." Leonardo sentiu um nó na garganta apertar. A raiva misturava-se à confusão, enquanto olhava para o drone, percebendo que poderia ser a chave para desvendar tudo. Então, antes que pudesse perguntar mais, um som ameaçador vibrava no ar. E o drone começou a se mover novamente, levantando o voo. Dona Rita gritou: "Cuidado, Leonardo! Eles estão atrás de você." Sem pensar, Leonardo correu em direção à cerca. Qualquer esperança de entender o que estava se passando se desfazia como fumaça no ar. A cidade enfrentava catástrofes naturais, e agora havia um risco ainda maior, um mistério envolvendo sua própria história familiar. Quando chegou à primeira cerca, o drone virou, disparando uma luz intensa em sua direção. Ele se atirou para o chão, batendo as mãos contra o solo quente. Ao mesmo tempo, uma voz de mulher ecoou através do alto-falante do drone, distorcida e sinistra. "A pesquisa não se limita à fazenda, Leonardo. Você conhece a verdade agora, mas mal sabe o que isso pode custar." O mundo pareceu desabar. A conexão emocional com Dona Rita misturou-se a perguntas e um novo terror. Quem eram eles? O que Dona Rita sabia? E mais importante, como a história deles estava ligada a esse perigo iminente. O vento frio cortava sua pele. E antes que ele pudesse levantar, a figura de Dona Rita desapareceu na neblina. Leonardo ficou lá, parado, sentindo o peso de um futuro desconhecido o esmagar. Ele precisava saber a verdade, e precisava saber rapidamente. Assim, ele se levantou, determinado. O jogo tinha mudado. As peças estavam se movendo, e ele tinha que descobrir onde se encaixava nesse quebra-cabeça cheio de segredos. Mas de repente, ao se virar, uma dor aguda atingiu sua cabeça. Ele caiu no chão, paralisado. O último que viu foi o raio de luz do drone se aproximando. E a visão dele se turvando, enquanto o mundo ao seu redor escurecia.
Quando acordou, estava em um lugar desconhecido, uma sala fria e mal iluminada. A dor ainda pulsava em sua cabeça, e ao seu redor havia rostos familiares, alguns conhecidos, outros fantásticos e inesperados. Entre eles estava sua mãe, com um olhar de pesar que o fazia sentir um nó no estômago. Mãe? Ele perguntou, confuso e assustado. Ela hesitou, e a tensão no ar era palpável. Então, com um tom firme, ela disse: Leonardo, você precisa saber quem realmente somos. E por que Dona Rita não é quem você pensa. Os olhos de Leonardo se arregalaram. O que isso significava? Como assim não era sua avó? Uma onda de sentimentos confusos o envolveu. Ele queria gritar, queria entender. Mas antes que pudesse, uma porta se abriu. E uma figura alta entrou. Era um homem que ele nunca tinha visto. Mas seu olhar tinha algo de familiar, como se de alguma forma fosse uma parte dele. Assim, finalmente estamos todos juntos. Era um homem cruzando os braços. E, agora, a verdade será revelada. As consequências, no entanto, podem ser devastadoras. Leonardo sentiu o coração disparar. A sala estava cheia de segredos, prestes a serem desvendados, e tudo o que ele acreditava saber estava prestes a mudar para sempre. Leonardo sentiu o coração disparar. As palavras da mãe ecoavam na sua cabeça. Dona Rita não é quem você pensa. O homem que entrara era um completo desconhecido, mas havia algo de familiar em seu olhar. Ele não se lembrava de ter visto aquela figura antes, mas de alguma forma sentia que existia uma conexão. O que você quer dizer com isso? Perguntou Leonardo, a voz quase falhando de tanta tensão. O homem apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e cruzou os braços como se estivesse ali para assistir ao desenrolar de um espetáculo. Você vai ter que ouvir a verdade, disse o homem, e a súbita gravidade de suas palavras fez a sala parecer menor. É melhor que você se sente. Leonardo não queria sentar. Queria sair correndo, mas algo em seu interior o prendia. Olhou para sua mãe. Ela parecia tão pálida, tão angustiada. Ele precisava saber. Eu não posso. A voz de Leonardo estava trêmula. O que está acontecendo aqui? O homem gesticulou, e um luminoso dispositivo em sua mão começou a vibrar. Ele pressionou um botão, e de repente uma tela se iluminou na parede. A imagem era uma gravação, e Leonardo ficou mais chocado do que jamais poderia imaginar. Na tela, Dona Rita aparecia, mas não era a mulher frágil e desamparada que ele conhecia. A Dona Rita na gravação estava radiante, confiante e vestia roupas elegantes. Ao seu lado havia figuras familiares da cidade, homens e mulheres que pareciam de uma elite muito distante da realidade simples de sua infância. Esta é uma reunião que aconteceu há anos, disse o homem, a presença dele se tornando ainda mais ameaçadora. Uma parceria entre o grupo de Dona Rita e pessoas influentes. Você sabia que sua avó tem um legado poderoso? Leonardo engoliu em seco, sentindo a bile subir. O que estava acontecendo? Aquela mulher não era uma simples maluca que vendia ervas. Ela era parte de algo sombrio e complexo que ele jamais imaginara. Ela me deixou! Gritou a dor cortando sua voz. E agora? O que isso tem a ver comigo? A imagem na tela mudava. Agora, Dona Rita falava com fervor, e o que saiu de sua boca fez Leonardo tremer. E os filhos são o futuro de nossa missão. Nossas linhagens devem se unir para que a verdade prevaleça. Cuidem do garoto. A voz dela ecoou com um peso que parecia atravessar a tela. Você é parte de um plano, Leonardo. Um plano que envolve muito mais do que você imagina. O homem avançou, aproximando-se mais dele.
E a sua mãe sabe disso. O choque atravessou o corpo de Leonardo como uma descarga elétrica. Ele se virou para sua mãe. O que você sabe, mãe? Diga. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu tinha medo, meu filho. Medo do que poderia acontecer se a verdade fosse revelada. A verdade sobre o quê? A raiva e o desespero punham uma pressão em seu peito. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora, fazendo todos pularem. As luzes da sala vacilaram e cutucaram a tensão. O homem, como se já estivesse esperando por isso, sorriu de forma sinistra. Eles estão chegando, Leonardo. O que você escolher vai determinar o seu futuro e o nosso destino. O pânico no olhar da mãe o fez perceber que a situação era mais grave do que pensava. E assim, a última peça do quebra-cabeça começava a se encaixar. Mas ele não estava preparado para a próxima revelação. Com um movimento brusco, o homem apontou para a tela, que agora mostrava um símbolo familiar. Era o emblema, que adornava uma parte de sua fazenda. O legado que ele acreditava ser apenas um símbolo da sua linhagem se transformava em um sinal de alarme para algo muito maior e muito mais perigoso. O que isso significa? Mal conseguiu perguntar. Significa que muitos segredos foram enterrados, Leonardo. E agora a sua vida e a vida de todos que você ama estão em risco. Você precisa decidir. Vai correr ou vai lutar? A sala pareceu girar. Havia tanta confusão, tanta dor. Ele se sentia dividido entre o desejo de entender e o impulso de fugir. Antes que pudesse responder, o alarme ecoou novamente e a luz se apagou de uma vez. Tudo escureceu e uma sensação gelada tomou conta dele. Leonardo estava em um abismo de incertezas, e a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava prestes a ser devastado por um segredo sombrio. E o tempo para descobrir a verdade estava se esgotando. Leonardo estava em um abismo de incertezas. A pressão de saber mais quase insuportável. A sala escura parecia encolher ao redor dele, enquanto a imagem de Dona Rita na tela se desfazia em pixels. O som ensurdecedor de alarmes continuava, e a situação feita de várias camadas tornava-se cada vez mais confusa. Ele se sentiu perdido, um peso esmagador no peito. E então, o que aconteceu em seguida foi mais intenso do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Um estrondo explosivo ecoou no espaço, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. Um silêncio mortal se seguiu. Leonardo estava em alerta, a respiração acelerada. Quando a porta se abriu bruscamente, a figura de um homem entrou, mas não era qualquer um. Era um cara que ele pensava estar longe de sua vida. Um amigo de infância, Rafael, que morava na cidade e havia abandonado tudo para correr atrás de sonhos que pareciam impossíveis. Rafael estava ali, e sua expressão era confusa, o que deixou Leonardo ainda mais intrigado. "Léo!" gritou Rafael, claramente perdido entre o caos. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena na sala. O que está acontecendo? O homem que estava anteriormente no comando se virou, um sorrisinho malicioso no rosto. "Ah, que bom que você veio, Rafael. Sua presença é muito bem-vinda. Agora é um jogo que você deve escolher, exatamente como todos nós." Leonardo olhou entre os dois, sentindo a tensão aumentar. Rafael sempre foi um sonhador, e agora estava ali, no meio de segredos obscuros. Mas sem aviso, algo aconteceu. A luz voltou repentinamente, e Leonardo ficou estupefato ao ver um movimento rápido nas sombras atrás de Rafael. Antes que pudesse avisá-lo, algo se atirou para ele. Um brilho metálico cortou o ar, e todos se viraram. Era um drone diferente, um que parecia ter o dobro do tamanho dos anteriores, com lâminas girando e uma luz vermelha piscando. Rafael não teve tempo de reagir.
O drone fez um movimento rápido, e Leonardo viu a horrenda cena se desenrolar. Um feixe de luz segura e certeira disparou, atingindo Rafael no peito. Não! Gritou Leonardo, correndo em direção ao amigo. O impacto não foi apenas físico. Foi como se uma lâmina tivesse cortado sua alma em dois. Rafael caiu pesadamente no chão, o olhar vazio, e o homem anteriormente confiante agora estava em estado de choque. O que você fez? Gritou Leonardo, em um frenesi de pânico. Ele se agachou, segurando o amigo, que já não se movia. Não era para ser assim. O homem transpareceu o medo, finalmente revelando uma fraqueza que não havia mostrado antes. A missão era para ser uma missão, não para você e não para ele. Mas agora, tudo estava mudado. O que significava isso? Rafael não era um alvo aleatório? O olhar de terror no rosto de Leonardo era combinado com um tipo de raiva que ele nunca tinha sentido antes. O que estava acontecendo com ele, com suas vidas? Verdade? A verdade corre mais fundo do que você imagina. A voz da mãe de Leonardo ecoou. Era um sussurro, quase apático, mas cheio de dor. Rafael estava mais envolvido do que você sabia. Leonardo virou-se para ela, o coração em frangalhos. O que você está dizendo? Como ele estava envolvido? Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Eu precisava manter a verdade a salvo. Rafael, ele foi uma peça importante. E agora, tudo se desnudou diante de você. Leonardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo estava girando. Todos os segredos, todas as mentiras, convergiam em uma rede de desgraça e traição. Ele poderia transformar tudo isso em um grito de desespero, mas o que saía de sua garganta era um chamado de dor profunda. E antes que pudesse compreender verdadeiramente o que tudo aquilo significava, uma nova luz entrou pela porta, mais forte que as anteriores. Ofuscante. Os rostos ao seu redor começaram a se desfocar, e uma sombra gigantesca atravessou a sala, ignorando completamente a cena de dor que se desenrolava. A verdade não está apenas em quem vive, disse uma voz grave e autoritária, enquanto as luzes brilhantes iluminavam a sala. Está em quem morre. Leonardo caiu para trás, o olhar fixo na figura imponente que agora entrava. Um ser que parecia emanado de suas piores pesadelos, tornando toda a vida e sofrimento que conhecia irrelevante. O que vinha a seguir era um mistério maior do que ele jamais imaginou. E enquanto a sombra avançava, levando consigo a compreensão de tudo, a única certeza que Leonardo tinha era que a sua vida nunca mais seria a mesma. Leonardo caiu para trás, o olhar fixo na figura imponente que agora entrava. Um ser que parecia emanado de suas piores pesadelos, tornando toda a vida e sofrimento que conhecia irrelevante. O homem que acabara de chegar não era um desconhecido. Era seu pai, Rafael, que ele acreditava ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Pai? A palavra escapou dos lábios de Leonardo como um sussurro, um golpe no próprio centro de sua realidade. Era impossível. Como ele estava ali? Rafael estava vestido de forma formal, embora sua expressão fosse de desespero. Ele parecia um fantasma, uma sombra do homem que Leonardo se lembrava, mas com um olhar que carregava toda a história não contada. Leonardo! Ele gritou, se aproximando, as mãos levantadas, um gesto de paz. Eu não tenho muito tempo. Você precisa ouvir. O homem que estava anteriormente no comando, agora estava em estado de pânico. Isso não pode estar acontecendo, ele exclamou, se afastando lentamente, perdido. Rafael não tinha feito apenas uma aparição dramática. Ele era um jogador no mesmo tabuleiro de poder. Pai! Leonardo estava em choque, a mente girando.
As peças estavam se movendo, e ele não entendia como tudo se encaixava. O que você está fazendo aqui? Todos pensavam que você tinha morrido. Eu sei, tudo isso. Rafael engoliu em seco, parecendo mais frágil do que nunca. Eu fugi, Leonardo, para proteger você e sua mãe. Havia coisas que você não podia saber, e a sala se encheu de um silêncio pesado. O homem que antes tinha poder, agora era apenas um espectador. O drone que havia atacado Rafael, agora pairava. Mas a atenção de todos estava nas revelações dolorosas que começaram a surgir. Leonardo sentiu sua cabeça rodar. Ele não conseguia lidar com tudo isso de uma vez. Havia uma razão pela qual sua avó cuidava de você, continuou Rafael, a voz tremendo. A vida que ela estava construindo não era um ato de loucura. Era uma defesa. A linhagem de nossa família não é apenas histórica, mas carregada de segredos obscuros. Leonardo fixou o olhar em seu pai. Segredos? Que tipo de segredos? Rafael hesitou, olhando ao redor, como se o próprio ambiente pudesse ouvir. Eles, os que estão atrás de você agora, são parte de algo muito maior. E Dona Rita, ela precisava que você estivesse a salvo, preparado para quando a hora chegasse. Um estrondo ressoou da porta e o coração de Leonardo disparou. Algo estava se aproximando. E ele percebeu que, mesmo com a reunificação com seu pai, o verdadeiro perigo estava apenas começando. Mas havia algo mais que o deixava inquieto. Ele sentia que a verdade estava sendo cuidadosamente manipulada. Por que você não me procurou antes? Leonardo perguntou, a dor e a traição pesando em cada palavra. Por que eu não podia? Rafael gritou, os olhos cheios de emoção. Eu estava sendo vigiado. Até agora, tudo o que eu fiz foi para te proteger. Mas eles sabem onde você está e o que você representa. Assim que a verdade saiu de seus lábios, uma luz brilhante iluminou a sala novamente. Um sinal de alarme. E antes que eles pudessem reagir, surge uma figura feminina. Uma mulher jovem com um olhar decidido. Ela era a irmã de Leonardo. Uma irmã que ele jamais soubera que existia. Leonardo! Ela gritou, os olhos fixos em seu irmão, com uma mistura de amor e urgência. Você precisa vir comigo. O choque a atingiu como um soco. Uma irmã, Rafael e Dona Rita, haviam escondido mais do que ele poderia imaginar. Leonardo se virou para seu pai, seu coração batendo forte. Como isso tudo era possível? E se o que sua mãe lhe dissera, que Dona Rita não era quem ele pensava, fosse muito mais complexo do que imediatamente? Parecia. Mãe sabia? Ele questionou, a voz vacilante. Ela sabia que eu tinha uma irmã? A verdade não é simples, a jovem disse, e a sala parecia tremer sob a tensão crescente. E a hora de decidir o que você fará com isso está se aproximando. O drone começava a se mover novamente, e a sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor crescia a cada segundo. Rafael e a mulher trocaram um olhar significante, um tipo de ligação que Leonardo não compreendia. Você tem que escolher, Leonardo. A mulher estendeu a mão. Ficar aqui ou descobrir o que realmente significa estar ligado a esta família. Leonardo hesitou, a confusão já dominando sua mente. Era muito para absorver. Ele se sentia como se estivesse no meio de uma tempestade. E mesmo quando um fio de esperança brilhava em meio à dor, havia riscos ocultos em cada direção. E assim, enquanto a tensão atingia seu auge, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ele precisava decidir, seguir a verdade ou se perder em um mar de segredos que poderiam destruir tudo o que ele conhecia. Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em sua irmã, enquanto a sala pulsava com tensão.
A revelação a cercava como uma tempestade prestes a explodir. Rafael se aproximou, quase tocou a mão de sua filha, mas era como se o peso da verdade os afastasse. O drone zumbia ao fundo, notando o pânico no ar. Você precisa ir agora, a irmã disse, a urgência em sua voz cortando o silêncio. Eles vêm atrás de você, e se não sairmos agora, será tarde demais. Mas a mente de Leonardo estava confusa, os pensamentos emaranhados. Ele mal conseguia processar a ideia de ter uma irmã, e agora ela estava pedindo para fugir. E Rafael? E a nossa mãe? Não há tempo para discutir, gritou ela puxando o braço dele. Mas antes que pudesse reagir, um ruído ensurdecedor ecoou, fazendo todos se virarem em direção à porta. Foi quando a porta explodiu em 1000 pedaços, estilhaços de madeira voando pelo ar. Um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos, mas os olhares de ferocidade eram claros. Leonardo sentiu seu coração acelerar, o frio da adrenalina fazendo-o ficar gelado. Capturem todos! Gritou um dos homens, e o terror tomou conta da sala. Rafael estava em choque, os olhos arregalados. A mulher que era sua irmã se atirou para Léo, mantendo-o ao seu lado como se fossem uma fortaleza. Em meio à confusão, um deles chegou perto de Leonardo. O homem levantou um braço, mas então uma explosão de luz iluminou o ambiente. Era um clarão intenso, e todos por um momento ficaram ofuscados. Ele sentia como se o chão estivesse se movendo. Quando a visão clareou, algo mudou. Leonardo viu que a mulher ao seu lado havia recuado. Ela estava olhando para ele com um semblante que misturava terror e determinação. O que aconteceu? Ele perguntou, confuso e assustado. Leonardo, não sou quem você pensa que sou, disse sua irmã, sua voz tremulando, mas firme. Isso é mais complicado do que parece. Eu não vim apenas para te salvar. Estava aqui por outra razão. As palavras surgiram como adrenalina em suas veias. Era um soco no estômago. O homem, que entrara antes, seu pai, parecia congelado pela revelação. A irmã olhou para ele, como se o peso de um segredo secreto estivesse prestes a ser revelado. Estou aqui para proteger a herança que você não sabe que carrega. Sua irmã continuou, segurando o olhar de Leonardo. Não é só sobre nós. É sobre o que está por vir. Algo que... Mas ela não terminou a frase. Um dos homens armados se aproximou rapidamente, interrompendo a conversa carregada de mistérios. Antes que pudesse pensar em mover, todo o ambiente ficou negro novamente. Um barulho estrondoso preencheu o ar. E em um piscar de olhos, tudo sumiu. Leonardo estava cercado de sombras, sentindo as mãos frias do medo apertarem seu peito. Quando a luz voltou, eles estavam em um lugar diferente, o que parecia uma sala de controle, cheia de monitores e botões piscantes. Uma mulher se virou, e Leonardo sentiu seu coração parar novamente. Era Dona Rita, no controle. Ela estava no centro de tudo. A mulher que ele pensou ser apenas uma avó distante era a mente por trás de tudo. Vocês deviam saber que a verdade é sempre mais sombria do que imaginam, disse ela com um sorriso enigmático. A linhagem de vocês não é apenas uma história de família, é um legado de poder e controle. Leonardo estava em choque. O que isso significava? Tudo. Que ele acreditava ter construído em sua vida estava desmoronando ao seu redor. O peso do que Dona Rita dizia fez seu estômago se revirar. E antes que pudesse processar tudo, a mulher que se dizia sua irmã olhou para Dona Rita, e a traidora verdade apareceu em seus olhos, como um filme se desenrolando lentamente. Você sabia o tempo todo, sua irmã sussurrou. Era você quem queria que tudo isso acontecesse. A sala parecia girar. Os laços de sangue, confiança e a própria definição de família estavam se desfazendo. Leonardo estava perdido.
o terreno sob seus pés se tornando uma miragem. O que ele deveria acreditar? Quem realmente era? Da sala de controle, o som do alarme voltou a ecoar, e as luzes começaram a piscar freneticamente. A única coisa que restava era a pergunta inquietante: até onde a verdade iria levá-lo? E quem estaria lá ao final do caminho? Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em sua irmã, enquanto a sala pulsava com tensão. A revelação a cercava como uma tempestade prestes a explodir. Rafael se aproximou, quase tocou a mão de sua filha, mas era como se o peso da verdade os afastasse. O drone zumbia ao fundo, notando o pânico no ar. Você precisa ir agora, a irmã disse, a urgência em sua voz cortando o silêncio. Eles vêm atrás de você, e se não sairmos agora, será tarde demais. Mas a mente de Leonardo estava confusa, os pensamentos emaranhados. Ele mal conseguia processar a ideia de ter uma irmã, e agora ela estava pedindo para fugir. E Rafael? E a nossa mãe? Não há tempo para discutir, gritou ela, puxando o braço dele. Mas antes que pudesse reagir, um ruído ensurdecedor ecoou, fazendo todos se virarem em direção à porta. Foi quando a porta explodiu em 1000 pedaços, estilhaços de madeira voando pelo ar. Um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos, mas os olhares de ferocidade eram claros. Leonardo sentiu seu coração acelerar, o frio da adrenalina fazendo-o ficar gelado. Capturem todos! Gritou um dos homens, e o terror tomou conta da sala. Rafael estava em choque, os olhos arregalados. A mulher que era sua irmã se atirou para Léo, mantendo-o ao seu lado como se fossem uma fortaleza. Em meio à confusão, um deles chegou perto de Leonardo. O homem levantou um braço, mas então uma explosão de luz iluminou o ambiente. Era um clarão intenso, e todos por um momento ficaram ofuscados. Ele sentia como se o chão estivesse se movendo. Quando a visão clareou, algo mudou. Leonardo viu que a mulher ao seu lado havia recuado. Ela estava olhando para ele com um semblante que misturava terror e determinação. O que aconteceu? Ele perguntou, confuso e assustado. Leonardo, não sou quem você pensa que sou, disse sua irmã. Sua voz tremulando, mas firme. Isso é mais complicado do que parece. Eu não vim apenas para te salvar. Estava aqui por outra razão. As palavras surgiram como adrenalina em suas veias. Era um soco no estômago. O homem que entrara antes, seu pai, parecia congelado. Pela revelação. A irmã olhou para ele, como se o peso de um segredo precioso estivesse prestes a ser revelado. Estou aqui para proteger. A herança que você não sabe te carrega. Sua irmã continuou, segurando o olhar de Leonardo. Não é só sobre nós, é sobre o que está por vir. Algo que... Mas ela não terminou a frase. Um dos homens armados se aproximou rapidamente, interrompendo a conversa carregada de mistérios. Antes que pudesse pensar em mover, todo o ambiente ficou negro novamente. Um barulho estrondoso preencheu o ar e, em um piscar de olhos, tudo sumiu. Leonardo estava cercado de sombras, sentindo as mãos frias do medo apertarem seu peito. Quando a luz voltou, eles estavam em um lugar diferente, o que parecia uma sala de controle cheia de monitores e botões piscantes. Uma mulher se virou e Leonardo sentiu seu coração parar novamente. Era Dona Rita no controle. Ela estava no centro de tudo. A mulher que ele pensou ser apenas uma avó distante era a mente por trás de tudo. Vocês deviam saber que a verdade é sempre mais sombria do que imaginam, disse ela com um sorriso enigmático. A linhagem de vocês não é apenas uma história de família. É um legado de poder e controle. Leonardo estava em choque. O que isso significava? Tudo o que ele acreditava ter construído em sua vida estava desmoronando ao seu redor. O peso do que Dona Rita dizia fez seu estômago se revirar. A sala tremia e seu coração disparou.
Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. E antes que pudesse processar tudo, a mulher que se dizia sua irmã olhou para Dona Rita. Você sabia o tempo todo, sua irmã sussurrou. Era você quem queria que tudo isso acontecesse. O choque atingiu como um soco. Os laços de sangue, confiança e a própria definição de família estavam se desfazendo. Leonardo estava perdido, o terreno sob seus pés se tornado uma miragem. O que ele deveria acreditar? Quem realmente era? Dona Rita sorriu de forma sinistra. A verdade, meu querido, é muito mais profunda do que você já pode imaginar. Pedimos sua proteção desde o início. E a guerra se aproxima. E naquele momento um som metálico ecoou da parede. A estrutura começou a vibrar e subitamente uma porta se abriu. Uma figura alta e imponente apareceu, com uma capa escura cobrindo a cabeça. A respiração de Leonardo travou. Era um homem que carregava consigo uma energia familiar, mas estranha. Seu coração pulou. Alguns segundos depois, a máscara caiu, revelando o rosto de sua mãe. Mãe? Sua voz saiu em um sussurro, tomado por choque e desespero. O olhar dela era gélido. Não havia reconhecimento, apenas uma determinação fria e penetrante. É hora de você saber a verdade, Leonardo. Você não é apenas fruto do amor. Você é o resultado de um experimento. E agora, precisamos de você. O chão sob seus pés pareceu desmoronar. A reviravolta desnudou tudo. Segredos, laços perdidos e a essência do que tornava Leonardo quem ele era. Ele estava em um turbilhão. E tudo estava prestes a desabar. Ele se virou para a irmã, mas ela evitou seu olhar. A realidade era um labirinto sem saída. E ao mesmo tempo em que ele sentia a dúvida crescendo, uma nova questão pairava no ar. O que mais estavam escondendo dele? Qual era realmente o papel dele naquele quebra-cabeça de sombras? Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em sua mãe, enquanto o peso das suas palavras se instalava no ar como uma neblina pesada. A sala estava cheia de tensão, e o som do drone zumbia incessantemente ao fundo. Ele tentava processar a revelação devastadora. Tudo estava baseado em mentiras, e as peças do quebra-cabeça ainda estavam em movimento. Você é minha mãe? Suas palavras saíram como um sussurro trêmulo, a incredulidade escorrendo de cada sílaba. A expressão de Dona Rita permaneceu inabalável, mas uma sombra de dor passou por seus olhos. Sim, sou eu, mas não a mãe que você conheceu. A verdade é muito mais complexa. A irmã de Leonardo também parecia desconfortável. Havia algo em seus olhos que indicava que sabia mais do que estava revelando. Ela deu um passo à frente. Não estamos apenas lidando com a família, Leonardo. Isso vai além disso. E antes que ninguém pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Uma figura alta e encapuzada entrou, e a atmosfera ficou elétrica. Leonardo podia sentir o perigo pairar no ar. O estranho se aproximou e então a capa caiu, revelando um rosto que fez seu coração parar. Era seu pai, mas não o Rafael que ele conhecia. Era um Rafael muito mais velho, marcado pelas cicatrizes da vida e com olhos frios que refletiam um destino sombrio. Tô aqui para avisá-los, disse Rafael, a voz profunda ecoando na sala. O que estava preso no passado agora está se movendo. Precisamos agir. Leonardo olhou para sua mãe, a confusão estampada em seu rosto. A revelação de que seu pai estava vivo já era um choque, mas vê-lo ali, em uma versão que parecia mais uma sombra do que um homem, o deixava ainda mais atordoado. O que você quer dizer com preso no passado? Leonardo conseguiu perguntar, a voz embargada. Rafael respirou fundo, parecendo lutando contra o peso das memórias. A linhagem que você carrega é mais do que um legado. É uma maldição que se arrasta por gerações. Eles estão vindo, e precisamos fazer algo antes que seja tarde demais.
Dona Rita olhou para o controle, a tensão em sua expressão evidente. Eles não podem saber que estamos aqui. Se o encontrarem, um tremor percorreu a sala. Não era apenas o medo do que poderiam fazer, era a certeza de que o passado estava volátil, pronto para explodir em um furacão de caos. A atmosfera estava carregada de eletricidade, e Leonardo sentia isso em seus ossos. De repente, uma explosão soou do lado de fora, cortando a conversa. As luzes começaram a piscar e os alarmes apitaram freneticamente. Eles estavam sendo atacados. Para a saída, agora! Gritou sua irmã, puxando-o pelo braço. Às pressas eles começaram a se mover, a adrenalina tomando conta. Mas Leonardo hesitou, o coração batendo. E Rafael? O que fazemos com ele? Rafael fixou os olhos em seu filho. Um olhar que misturava uma súplica e um comando. Eu não posso sair. Eles me querem. Mas você, Leonardo, você é o futuro. Você precisa descobrir a verdade. Um grito devastador ecoou pela sala, e Leonardo sentiu seu estômago revirar. Ele olhou para a irmã, que agora parecia decidida. Vamos, Leonardo. E nesse momento de caos e desespero, o imprevisto aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto com uma máscara. Ele disparou em direção a Rafael. Você não vai se afastar, ele gritou. Leonardo ficou paralisado enquanto a cena se desenrolava à sua frente. O homem lançou um ataque rápido, e antes que pudesse pensar, Rafael empurrou o filho para o lado, se colocando na linha de fogo. O som de um disparo ecoou na sala, e o coração de Leonardo perdeu o compasso. Ele não sabia se gritaria ou se choraria. Rafael caiu no chão com um estalo, e a sala parecia desabar ao redor de Leonardo. O que estava acontecendo? A conexão com seu pai, seus sonhos, tudo construído sobre mentiras, e agora? Ele teve certeza de que a última peça que faltava no quebra-cabeça havia se encaixado de forma trágica. Não! Gritou Leonardo, seu rosto se contorcendo em desespero. Ele se ajoelhou ao lado do pai, enquanto a irmã puxava o corpo de Rafael. O sorriso de esperança que tinham no rosto estava prestes a se dissipar. Mas no fundo, algo dentro dele começou a borbulhar. A dor, a raiva, necessidade de descobrir a verdade. O luto pela perda não poderia ser em vão. Ele olhou para a irmã e então para a Dona Rita, a mulher que ele sentia que não conhecia. Precisamos nos mover, murmura ele, o impulso de ação começando a tomar conta. Mas antes que pudesse completar a frase, a sala tremeu novamente, e o controle começou a piscar de maneira intensa. A verdade está aqui, Leonardo, gritou Dona Rita, enquanto a tela começou a exibir imagens frenéticas. Prepare-se para tudo. Leonardo sentia os últimos fragmentos da sua realidade se desprendendo. Ele precisava descobrir do que eram feitos esses laços de sangue. A vida de todos dependia disso. E enquanto o chão sob eles parecia se dissolver, uma questão crucial surgiu. Qual era realmente a natureza da energia que cercava suas vidas? Ele tinha que descobrir ou perderia tudo. Leonardo estava em choque, o olhar fixo em seu pai, enquanto a verdade se avolumava como uma tempestade. O som do alarme da sala ecoava como um lamento. Ele ainda não conseguia entender tudo isso. Rafael, frente a ele, parecia um homem diferente. Não o pai que ele perdera, mas uma versão marcada pela dor e pela luta. Eles estão vindo, murmura Rafael, a voz rouca, cheia de urgência. Temos que sair agora. Dona Rita, ao fundo, observava tudo com um olhar de preocupação. Ela havia jogado suas cartas, e agora o jogo estava em um ponto crítico. O drone zumbia intensamente, e Leonardo podia sentir a adrenalina escorrer por suas veias. Vocês sabiam de tudo isso? Ele perguntou, o nó na garganta apertando ainda mais.
A traição estava em cada palavra. Não era assim que queríamos que soubesse. Dona Rita respondeu, a voz enérgica. Havia um plano, um modo de te proteger. Leonardo não sabia se acreditava. A irmã dele estava em estado de choque, mas a determinação começava a brilhar em seus olhos. Ela puxou a mão dele. Vamos, agora, não temos tempo. Ela insistiu, seu olhar se movendo rapidamente em direção à porta, esperando que as forças se aproximassem. Leonardo hesitou. Ele queria entender, queria saber por que estavam todos tão emaranhados, mas a urgência superava sua dúvida. A vida de todos estava em jogo. Precisamos de um plano, começou ele, mas antes que pudesse completar a frase, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala, cada um segurando armas. O caos se instalou e a adrenalina tomou conta de todos. Capturem eles! Gritou um dos homens. E um desses rostos se destacou. Era Lúcio, o homem que tinha tentado destruir a fazenda de Leonardo no passado. Você não pode nos impedir, gritou Leonardo, a coragem começando a transbordar. O que estava em jogo era muito maior e o enfrentamento se tornava necessário. A irmã dele empurrou em direção a uma saída lateral, enquanto Rafael tentava se proteger. Não se preocupe com mim, ele gritou, tentando desviar dos homens. Vão! Leonardo olhou para trás. O pai estava lutando, e no mesmo instante, Dona Rita chamou sua atenção. A verdade vai libertá-los, ela gritou, enquanto uma explosão ecoou. Toda a estrutura parecia estar desmoronando, e a sala pulsava com a metáfora de um futuro incerto. Com o coração na mão, Leonardo e sua irmã correram, e enquanto se afastavam, um grito cortou o ar. Ele olhou para trás apenas uma vez, um instante que ficaria impregnado em sua memória. O choque e a dor misturados com a determinação de descobrir a verdade que ele tanto desejava. Eles chegaram ao corredor, e a pressão estava intensa. As luzes tremulavam. Ali, o caminho divergia. A irmã dele empurrou em direção a uma escada, mas Leonardo hesitava. Eu não posso deixar, ele gritou, a luta interna explodindo. Você tem que ir. O logado é seu. O som dos tiros ecoou atrás deles, e a urgência se tornou palpável. Sem pensar, desligou a mente e correu pela escada, seguindo a sequência de sua irmã, enquanto a confusão e a adrenalina dominavam seu corpo. A saída estava próxima. O ar do lado de fora batia como uma onda, e Leonardo podia sentir a vida esperando lá fora. Um mundo onde ele poderia finalmente buscar respostas. Mas a dor do que deixava para trás ainda pesava em seu coração. Quando finalmente emergiram do prédio, o céu estava carregado de nuvens escuras. Era como se algo enorme estivesse prestes a desabar. Vidas estavam interconectadas na teia desse mistério que envolvia sua família. E agora, Leonardo havia encontrado mais perguntas do que respostas. Ele virou-se para sua irmã, com a determinação. Pulsando em seu interior, eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava agora. Diz a lenda que a verdade liberta, mas também que o conhecimento pode destruir. E naquela incerteza, ele sabia que sua jornada estava longe de acabar. Agora, querida comunidade, é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.